Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E a gente tá aqui em um vídeo meio improvisado aqui que eu vou passar pra vocês quais foram todas as séries que eu li durante esse ano de 2021. Eu categorizei em 4 tipos diferentes, que a primeira é que eu comecei e terminei efetivamente esse ano. A série que eu apenas comecei e eu quero dar continuidade, né, em 2022, 2023, se for o caso. As séries que eu já tinha começado em outro ano e eu finalizei nesse, e as séries que vão ficar em stand-by. Que eu não gosto de falar abandonar, né? Aquelas séries que tá ali e quando der eu dou sequência nelas, beleza? Então vamos para a primeira categoria, né, que são séries que eu comecei e finalizei, que são três trilogias, então são 9 livros no total, mas vamos uma de cada vez. A primeira é Fúria Vermelha, que é Fúria Vermelha, O Filho Dourado e A Estrela do Amanhã. Essa é uma ficção científica escrita por Pierce Brown, que foi ganhando momentum comigo, foi melhorando a partir de que a história avançava. O primeiro livro é uma coisa bem mais voltada para o YA, é uma coisa onde que um menino que é nascido em uma casta inferior de uma sociedade onde que o povo lá em cima domina geral. Esse menino sofre uma injustiça e quer buscar vingança ali em cima na casta superior, que é uma coisa bem YA, né? Tipo, sei lá, Jogos Vorazes, assim, por exemplo, meio que brinca com essa dinâmica. E o primeiro livro meio que fica em cima disso real, assim, né? O menino tem que ser levado para um ambiente onde que ele tem que disputar com outros meninos de castas superiores, ele acaba se sobressaindo, sabe? Então aquela coisa que meio que clichê que a gente já conhece. A partir do Filho Dourado e o Estrela da Manhã, para mim a história efetivamente ganha proporções muito maiores, se expande e as perdas são muito maiores também, então a gente se envolve muito mais com a história. Eu acredito que o primeiro livro, depois que eu finalizei, foi uma coisa meio que tipo, puta, será que eu quero já dar sequência, quero aguardar? Só que eu acabei pegando o Filho Dourado, que já tinha um livro físico na estante, e foi uma coisa muito positiva, porque eu li muito rápido, e depois eu já emendei na Estrela da Manhã, então eu gostei demais. Então a primeira série que eu comecei e finalizei esse ano foi Fúria Vermelha, escrita por Pierce Brown. Então beleza, a segunda série que eu comecei e finalizei esse ano foi A Primeira Lei, escrita por Joe Abercrombie. E Joe Abercrombie é um autor que eu conheci no dezembro do ano passado, e cada vez que eu leio mais as obras dele, eu gosto cada vez mais. A Primeira Lei conta a história de 3 principais personagens, um nórdico chamado Logan Nove Dedos, um nobre que quer se provar para as outras pessoas porque ele tem a vida muito fácil, chamado Jezal, e o terceiro é o Glokta, que é um cara que fica a serviço do rei. Ele é um inquisidor real e o papel dele é descobrir tramas contra o reino e coisas do tipo. E para isso ele utiliza de torturas e coisas do tipo assim. Então a Primeira Lei é uma fantasia épica, onde que a magia está em segundo plano, então é muito mais focado em personagem, nos arcos dos personagens, como que eles evoluem. E é uma das séries, nossa, que eu gostei muito, muito mesmo, e eu quero dar sequência lá fora, porque foi traduzido no Brasil só a primeira trilogia, aí depois tem mais 3 livros standalones, né, únicos, e aí depois ele já lançou mais uma trilogia, tudo nesse mesmo mundo. Então a primeira série que eu falei foi da Fúria Vermelha, e a segunda é A Primeira Lei, que inclusive tem uma análise completa aqui no canal. Outra trilogia que eu comecei esse ano e eu finalizei esse ano é a trilogia dos Espinhos, escrito por Mark Lawrence. E o Mark Lawrence foi um autor que eu conheci esse ano, é um autor que ele tem uma escrita meio difícil de engatar, mas a partir do momento que você engata, que você já espera o que vai vir ali na narrativa, você vai fácil. E a trilogia dos Espinhos também tem análise completa aqui no canal, que nem a Primeira Lei, e a gente conta a história ali em primeira pessoa, e a história é no ponto de vista de Jorg, que é um príncipe em que a mãe e o irmão foi assassinado pelo reino vizinho, e ele não consegue vingança por seu próprio pai, pelo seu próprio reino, então ele meio que vai para a estrada conquistar aliados para eventualmente lá buscar sua vingança.
E esse é um livro com uma história de o protagonista, o Georg, ele é um moleque que quando acontece tudo isso, ele também sofre muito, então ele tem meio que um ar sociopata, assim, meio anti-herói para a história, o que é curioso em um protagonismo de personagem. Então, primeiro foi Fúria Vermelha, depois A Primeira Lei e depois a Trilogia dos Espinhos. A Primeira Lei e a Trilogia dos Espinhos estão no meu top 5 de fantasia que eu vou fazer, se eu não me engano, em janeiro. E vocês podem ver lá. Beleza, agora vamos para a segunda categoria, que são séries que eu comecei esse ano e eu quero dar sequência eventualmente. E a primeira é a série da Roda do Tempo, escrito por Robert Jordan. Esse aqui é só o representante que eu ainda tenho, O Olho do Mundo. E essa série são 14 livros no total, mais o prólogo. E eu já li 4 livros, então eu já li O Olho do Mundo, que é o primeiro, A Grande Caçada, O Dragão Renascido e A Ascensão da Sombra. E nossa, cada livro um calhamação imenso assim. E a Roda do Tempo tá em alta, né, que agora saiu a série. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui no canal que é Entenda a Série em 5 minutos e as diferenças entre a série e efetivamente os livros, que tá aqui no card se você quiser ver também. Em Roda do Tempo é uma fantasia épica imensa, imensa. Ela começa seguindo alguns camponeses, fazendeiros de um lugar meio ermo assim. Algum deles é o escolhido e tem que ajudar a livrar o mundo, a proteger o mundo do Lorde das Trevas, que vai eventualmente se soltar da prisão dele e dominar o mundo lá. Então uma dessas pessoas é efetivamente esse dragão, que é o cara que é o que vai bater de frente com esse Lorde das Trevas. Só que a história é muito mais cinza do que isso, então não necessariamente é um lado bom contra o ruim, é o lado ruim que a gente sabe muito bem quem é, mas o lado bom tem muitas nuances. Tem gente que acha que isso aqui é bom, mas que acha que aquilo ali não é bom. Tem gente que acha que aquilo lá, na verdade, é do lado ruim, mas isso aqui é bom, sabe? Então é um universo muito rico e muito, muito legal. Então a Roda do Tempo é uma série que eu comecei, são 14 livros, já li 4. E puta, não vai dar pra... esse ano é impossível de finalizar. E eu acho que eu só vou finalizar efetivamente em 2023. Ainda mais que não tem metade da série traduzida, o que vai, né, dificultar a minha evolução na leitura. Beleza, outra série que eu comecei esse ano e quero dar sequência são as Crônicas Saxônicas, escrita por Bernard Cornwell. Esse aqui é O Último Reino, que é o primeiro livro. Tem até série, né, em algum lugar, não sei, mas tem série televisiva do Último Reino. E a gente acompanha a história de Uhtred, que Uhtred, ele é um nobre britânico da Bretanha, e durante lá um ataque de vikings, o pai dele é morto, ele é meio que sequestrado, e aí ele vive com esses vikings. Ele é criança quando ele é sequestrado, e ele vive com a cultura desses vikings. E aí, a partir do momento que ele volta ali para Nortúmbria, né, para Inglaterra de hoje, para conquistar o que é seu de direito, ele tem meio que uma ligação ali também com os dinamarqueses. Então ele meio que fica nesse dualidade entre eu sou inglês e eu tenho minhas terras aqui, mas puta, eu amei viver com os dinamarqueses, né, com os vikings. Eu acredito na cultura e na religião deles. Então tem essa dualidade. As Crônicas Saxônicas são 13 livros também. E eu estou bastante ansioso. Eu estou lendo agora, nesse momento, o terceiro livro, que eu não lembro o nome, mas vocês devem ter visto, porque eu fiz meio que sequenciazinha também. Eu não fiz sequenciazinha porque ia demorar muito tempo, mas o livro cadê? Os Senhores do Norte. É o terceiro livro. O segundo é O Cavaleiro da Morte. Beleza? Outra série que eu comecei esse ano, a minha intenção era finalizá-la ainda esse ano, mas eu acabei colocando outros livros na frente, acabei não dando a atenção que merecia, que é a trilogia da Terra Partida, sendo o primeiro A Quinta Estação. O segundo livro, O Portão do Obelisco, eu vou ler agora em dezembro, acredito, só que eu só vou finalizar efetivamente ali em janeiro ou fevereiro, dependendo de como vai ser a minha leitura. E a Terra Partida é uma fantasia também, uma fantasia onde a gente acompanha Essum, que é uma mulher de 42 anos, ela chega em casa, ali na comunidade onde ela vive, e a filha dela é sequestrada pelo pai dela, pelo marido dela, e o filho morto por esse mesmo marido dela. E aí ela entra numa jornada de ir atrás dessa filha dela. E é uma história onde a gente acompanha 3 linhas temporais diferentes. A gente tem a Essum, a gente tem a Damaya, a gente tem a Sienite.
cada uma numa fase diferente da vida, o que é muito legal e dá muito mais profundidade ali para a história. A magia na Terra Partida se chama Origenia, que são pessoas com habilidades em manipular aspectos, elementos terrestres. Então, sei lá, fazer um furacão, chover, congelar, sabe, coisas do tipo, mexer terra. Então é nesse âmbito assim, que é uma trilogia bem legal. O primeiro livro foi muito, muito interessante e diferente de todas as outras fantasias que eu venho lendo, então é um bom twist para dar ali na nossa história. Outra série fantástica que eu comecei esse ano e eu quero dar sequência, mas não é prioridade, mas também não é stand-by, então eu coloquei aqui, que é Duna. Eu li Duna em junho, na leitura conjunta com vocês aqui no canal. Foi muito, muito legal. Todo domingo, foi domingo? Acho que foi domingo, né? A gente fazia uma live para discutir sobre os capítulos, então foi muito, muito legal. Duna, aquele mundo do Frank Herbert que ele criou, tem outros livros na série, eu só li o primeiro e eu falei, o primeiro livro tem um começo, meio e fim, o primeiro livro tem algumas pontas soltas, mas não o suficiente para fazer você querer imergir já direto num segundo e no terceiro livro, pelo menos para mim. Então Duna é uma série que eu comecei esse ano e eu vou terminar num próximo ano, mas também não é prioridade. Mas também não está em stand-by, que vão ser os últimos livros, né? Beleza, agora a gente tem as séries que eu comecei outro ano e eu finalizei aqui em 2021. E a primeira é a trilogia do Mar Despedaçado, que são Meio Rei, Meio Mundo e Meia Guerra, que eu comecei no ano passado, em dezembro, Meio Rei, aí esse ano em janeiro eu li Meio Mundo e acho que em março eu li Meia Guerra. E é do Joe Abercrombie também, eu falei que eu amei a primeira lei. O Mar Despedaçado tem uma pegada um pouco mais juvenil, então é um ponto de vista do primeiro livro, na ponto de vista de um menino, então é mais fácil de ler, são livros mais curtos, então tem uma pegada mais jovial, é mais YA, mas ele tem ainda também aspectos brutais e uma escrita muito envolvente do Joe Abercrombie. Então Meio Rei conta a história em uma ambientação meio viking. O menino, o príncipe, ele é o segundo de 2 filhos, então ele tem um irmão mais velho, um príncipe mais velho, e tem o rei. O príncipe mais velho, como é mais velho, ele está sendo treinado para efetivamente ser o rei a partir do momento em que o pai dele morrer. E ele, como ele não tem meio que lugar ali, ele acaba meio que seguindo uma rota mais acadêmica, ainda mais porque ele não tem uma mão, então ele é maneta, ele só tem uma mão, outro braço ele não tem. E no mundo ali viking, onde que, né, o poder da força determina o que é um homem, ele não tendo uma mão, ele acaba tendo meio que um preconceito. Só que acontece o seguinte, o pai e o irmão mais velho sofrem um acidente, morrem, e aí esse menino sobe ao poder. E ele é um menino completamente diferente porque ele segue uma vida acadêmica e não de guerra. Então ele dá um twist legal, tem traição no meio, é muito interessante. E eu acho que seria interessante também você dar uma lida, porque é muito, muito legal mesmo. Outra série que eu finalizei esse ano, eu não sei se pode contar como finalizar a série, mas eu acredito que vocês vão entender, que é a série do The Witcher. Ano passado eu li todos os livros do The Witcher, os 7 livros do The Witcher, né, os 2 de contos, que é O Último Desejo, A Espada do Destino, os 5 livros ali da cronologia mesmo, da história real, que é, né, o Sangue dos Elfos, Tempo de Tempestade, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha e Senhora do Lago. E aí, em janeiro, o que eu fiz? Eu peguei e li o Prelúdio. Calma aí, esse aqui é a série, né? Senhora do Lago, esse aqui é o último livro. E esse ano eu peguei o Prelúdio, que se chama o segundo livro das 5 são Tempo de Desprezo, e esse Prelúdio é o Tempo de Tempestade, efetivamente. Então, conta ali, é um prelúdio, conta um pouco da história, mas ele é estranho, porque se você ler até o final, ele dá indícios do que acontece quando termina a série, efetivamente, porque tem linhas temporais e coisa assim do tipo, que tem efetivamente na série. Então, a série efetivamente, né, eu li ano passado, mas eu peguei esse prelúdio que dá aquela conclusão, aquele gostinho a mais que faltava para finalizar efetivamente toda a série ali. Aí beleza, agora eu tenho mais 2 séries que eu tô em stand-by, são séries que eu li, que eu até gostei de uma ou outra, mas não são séries que eu quero priorizar para poder dar sequência aqui no canal e fazer conteúdo para vocês. A primeira é a Guerra do Velho, né? Eu tenho aquela resenha, aquele crítica do Guerra do Velho, que vocês podem ver na resenha aqui do canal também. Só que o John Scalzi, ele vem me ganhando
de pouco em pouco, né? Então a Guerra do Velho eu me senti meio que, putz. Aí eu li Red Shirts, que tem uma outra dinâmica pro livro, e depois eu li Encarcerados, que é um livro que realmente eu gostei. Então, A Guerra do Velho são 6 livros no total, aqui no Brasil acho que tem 3 já, e é uma série que eu quase comprei na Black Friday para dar sequência, mas eu falei, não é prioridade, eu quero mais aquele ali. Então, Guerra do Velho conta a história de um homem em uma realidade, no nosso mundo, mas acho que no futuro, onde que os velhos conseguem ir para uma guerra interplanetária. Então lá eles têm uma forma de, né, voltar para uma forma física e se envolver em guerras interplanetárias. E a segunda série que eu deixei em stand-by é a série uma série do Brandon Sanderson, que é Os Executores, se eu não me engano, e o primeiro livro é O Coração de Aço. A premissa é muito legal, a gente está num mundo onde que humanos acabam adquirindo superpoderes, e aí com superpoderes eles acabam virando meio que corruptos, né? Então o poder sobe a cabeça deles e eles acabam se corrompendo e querendo dominar todo mundo, né? Tipo, por que eu vou estar sujeito ao governo se eu posso dar um pau em todo mundo aqui com meu olho laser, sabe? E aí tem um menino que ele tem o pai morto por um desses super-heróis, que é o super-vilões, super-humanos, que é esse Coração de Aço, e ele jura vingança, e a gente acompanha a história dele tentando entrar numa equipe que o papel dela é encontrar fraquezas desses super-heróis para conseguir eventualmente eliminá-los, se for o caso. E tá aí, foram todas essas minhas séries que eu li esse ano, nessas 4 categorias. Me conta quais séries que você leu, quais séries que você gostou muito, que me recomenda, porque eu também quero ler muito série ano que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ver você num próximo. Tchau.